Tenho sentado ali, sido ministrado, cada um que tem subido aqui, o Senhor tem usado de forma poderosa, e que toda a glória seja dada a Ele, que tem nos dado essa campanha de forma tão abençoadora, amém? Lucas 19, verso 9, podem descer para cá, senta, por favor, quem não estiver trabalhando, isso, ninguém andando, vamos reverenciar essa palavra do Senhor. Diz assim o texto: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós, a tua igreja, a tua noiva, Senhor, que está sendo preparada para encontrar-se contigo, ó Deus, permanecemos carentes do seu favor, da sua misericórdia, pois somos limitados, somos fracos, mas no Senhor nós nos tornamos fortes. É no nome de Jesus que avançamos, Pai. Toma, Senhor, as nossas mentes, Deus, nesta noite. Não deixa, Pai, que de forma alguma o inimigo venha roubar de nós a nossa atenção, mas que possamos, ó Pai, desfrutar dessa preciosa palavra. Em nome de Jesus, se entre nós alguém está aqui com o seu coração apertado, preocupado, ansioso, Senhor, coloque agora a tua paz nesse coração, para que o teu filho confie em ti, Senhor, e desfrute da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você está salvo? Esta é a pergunta mais importante das nossas vidas. Você é salvo? Eu não estou perguntando se você é crente, eu não estou perguntando se você faz parte de um ministério, eu não estou perguntando se você faz boas obras, eu não estou perguntando se você se considera uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. A pergunta é: você está salvo? Lá em Hebreus 11 diz que a fé é a convicção, é a certeza das coisas que não vemos. E se a salvação é pela fé, não pode haver dúvida na resposta dessa pergunta. Você está salvo? Lucas, no início do capítulo, verso 1, nós vamos nos atentar agora para esse texto, que é a história de Zaqueu. Eu creio que um dos louvores evangélicos, que foi mais cantado nessa nação, foi o evangelho baseado nesta passagem bíblica. E é esta música, que nós cantamos: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Não cantamos? O Brasil cantou essa nação. Mas será se Jesus entrou? Temos convicção? Nós vamos agora falar sobre a salvação, sobre o plano de salvação. Diz assim no verso 1: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Quando eu leio esse verso, eu imagino Jesus em movimento. Não é como um daqueles momentos que Jesus vinha e alguém interrompia a sua caminhada, como aquela mulher que sofria com fluxo de sangue, tocou na hora de suas vestes, Jesus imediatamente para e diz: quem me tocou? Ou quando Jesus, um pouquinho antes, ele vai entrando na cidade, vem lá o cego, que estava ali na porta clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e dá atenção. Nessa narrativa de Lucas, o que eu vejo é Jesus com um objetivo. Jesus entrou para fazer algo naquela cidade e ele estava em movimento, ele estava caminhando, porque Lucas diz: Jesus entrou e atravessava a cidade, ele estava caminhando, ele estava firme, os discípulos atrás e uma grande multidão que acompanhava o seu ministério. Jesus entrou ali para fazer algo, ele tinha ali um destino certo, e Jesus está se dirigindo para esse objetivo.
Por isso que ele diz: Jesus entrou e atravessava a cidade. Jesus estava caminhando por ela. O verso 2 diz assim: havia ali um homem rico. Algumas traduções dizem um homem muito rico. O nome desse homem é Zaqueu. Então primeiro nós vemos ele como um homem rico, alguém que tinha posse, alguém que não tinha necessidade de bens materiais, porque ele tinha posse do dinheiro. Então não havia aqui uma necessidade. Evangelho não tem nada a ver com você receber um emprego. Evangelho não tem a ver com você receber uma cura. O Evangelho não tem a ver com caroços que desaparecem, nem com promoções, nem com carro, nem com casamento. Evangelho tem a ver com o resgate do homem. Jesus vem para salvar o homem de um perigo iminente. Então aqui Lucas apresenta um personagem, Zaqueu, rico, alguém que não tem necessidade, porque é comum nos dias de hoje as pessoas virem em busca de algo. Você foi para a igreja por quê? Eu fui porque eu estava em uma situação e queria um emprego, eu precisava de algo. Mas aqui Lucas estava dizendo: Zaqueu não precisava de nada, materialmente falando. E ele termina dizendo assim: chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O que era um publicano? Publicano era um cobrador de impostos. Jerusalém, todo Israel estava sob domínio de Roma. Então Roma cobrava impostos de Israel, e cidadãos israelitas eram encarregados de fazer essa cobrança. Então só por esta ação eles já eram vistos como traidores, porque alguém que trabalhava para o governo opressor. Mas além disso, esses homens, esses publicanos, o que eles faziam? Eles cobravam a mais do que o devido e tiravam parte desse valor. O que é isso? É algo que nós conhecemos bem: corrupção. E assim como nós olhamos para os políticos, olhamos para aqueles que estão em cargos do governo, e a primeira coisa que vem em nossa mente é desconfiança. Alguém que está na política, seja ele um presidente, governador, um prefeito, um deputado, um senador, nós olhamos para estas figuras públicas e pensamos: ele é corrupto até que prove o contrário. Antes que ele faça algo, já existe um estigma por tantos anos de corrupções, tantas pessoas que nós demos o nosso voto acreditando que eles iriam ali nos representar, e daqui a pouco vem a notícia: milhões, bilhões foram desviados, e muitas vezes dinheiro daquilo que era para ser saúde, daquilo que era para ser educação, que era para ser estrutura, e nós vemos essas pessoas fazendo isso. Então da mesma forma como nós torcemos o nariz, de forma ainda mais extrema, era o sentimento de um israelita por um publicano. Por isso, publicano era sinônimo de pecador, alguém que exercia essa função, ainda que ele estivesse fazendo tudo certinho, ainda que seja uma pessoa honesta, para aquela população, para aquele povo, eles eram tidos por pecadores. E é esse personagem que Lucas separa para nos falar do Evangelho. Um homem que aparentemente não precisava de nada, mas era um pecador. A Bíblia chama todos ao arrependimento. O Evangelho começou a ser pregado por João Batista, depois Jesus, depois os apóstolos, e a narrativa era uma só, a mensagem era uma só. Eles pregavam dizendo: arrependei-vos. Eles não vinham com dúvida dizendo: olha, talvez você não precise, você precisa de arrependimento, você não, era certeza. Ele vinha sem dúvida: arrependei-vos. Por quê? Porque todos pecaram e todos foram separados de Deus. Por isso o Evangelho vem trazendo consciência: o homem é pecador e precisa de arrependimento.
ou nós caminhamos para o inferno, para a perdição. Então, Evangelho trata o quê? Salvar o homem da condenação eterna. O Evangelho fala sobre a eternidade. E olha só o verso 3 diz assim: ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. Ele ficou curioso: quem é esse homem que as pessoas falam? Quem é esse tal de Jesus? Olha, eu quero vê-lo com os meus olhos, porque existe um Jesus de ouvir falar. Existe uma figura de Jesus que as pessoas colocam e eles vão dando nomes, dando rótulos e apresentando, e as pessoas às vezes olham para aquele Jesus que alguém disse para ele, e ele acredita que esse é o Jesus. Mas Zaqueu queria ver Jesus, ele queria ter contato com ele. E nós somos chamados a ver Jesus, não Jesus do outro, o meu Jesus. Deus convida a todos para ter um contato com Jesus, aonde Ele vai se apresentar para você, e você não vai ter dúvida. O que realmente é Jesus em um ambiente onde se falam tantas coisas, tantas filosofias, e uns dizem uma coisa e outra, mas Zaqueu queria ver Jesus. Só que aqui tem um mas, sendo ele de pequena estatura, existia algo que era além da sua força, que o dinheiro não comprava, que a sua posição não comprava, o estudo não comprava. Ele nasceu com aquela estatura. A Bíblia diz que por causa do pecado do homem entrou na humanidade muito sofrimento, muitas coisas. Entre isso, nós vemos que muitas vezes pessoas nascem com deficiências, nascem com problemas. Isso é resultado da queda do homem, porque quando Deus o fez, Ele o fez à sua imagem e à semelhança, fez Ele perfeito. Então havia uma limitação, ele era de pequena estatura, porque quando o homem pecou, ele deixou de ser quem era, ele se tornou inferior, porque agora ele, sendo pecador, ele não consegue mais alcançar Deus. Existe uma limitação, o homem ele não consegue alcançar Deus sozinho. E Zaqueu ele tinha essa dificuldade, e ele não conseguia. E diz aqui ainda assim, por causa da multidão, sendo ele pequeno, diante da multidão que cercava Jesus, ele não conseguia ver. Esta multidão que separava Zaqueu de Jesus. Lá em 1 Pedro, ele diz que que há entre nós e Deus uma separação, que é uma multidão de pecados. O homem foi separado de Deus pelo pecado. Voltando um pouco, falando de limitações, Zaqueu tinha limitações, mas ele não parou pelas suas limitações. Ele foi tentar ver Jesus. No final do capítulo 18, antes de entrar em Jericó, Jesus tem encontro com um homem, um cego, esse que estava à beira do caminho. E quando ele percebeu, porque ele tinha limitação, ele tinha uma limitação na sua visão, ele não conseguia ver, mas a sua limitação não interrompeu. Ele usou o que ele tinha. Ele pegou o que ele tinha e não ficou pensando, puxa, eu não tenho visão, eu não vou conseguir ter um contato com Jesus. Mas o que ele tinha audição. E diz a palavra que ele ouviu quando Jesus passava. E aí ele usou aquilo que ele tinha. Ele tinha ouvidos e ele tinha boca, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém disse: pare de clamar, pare de gritar. Mas disse que ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele entendeu que era aquela oportunidade, que era o momento dele clamar, e ele começou mais alto, e aí Jesus parou. Jesus parou. Amém.
Quando nós clamamos, Jesus para. Glória. E ele veio de encontro, ele diz assim: o que você quer? E ele falou assim: eu quero ver. E Jesus apenas disse: então veja. E aquele homem que era cego passou a ver, porque ele não parou pela limitação. E às vezes nós paramos pela nossa limitação. Nós ficamos contando com aquilo que nós não temos. E quando somos desafiados, você fala: não dá porque eu não tenho dinheiro, não dá porque eu não tenho saúde, não dá porque eu não tenho idade. E aí nós ficamos olhando e dizendo: olha, eu sou limitado. Mas esses homens não pararam pela limitação. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus. Eu não tenho plano de saúde, mas eu tenho Jesus. Eu não tenho a idade certa, mas eu tenho Jesus. Eu não tenho aquele dom, mas eu tenho Jesus. Glória a Deus. Olha, eu não tenho esposo, mas eu tenho Jesus. A sua limitação não pode impedir você de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque a Bíblia diz que Ele nos chamou não pelo que nós somos, mas Ele nos chamou pelo aquilo que nós não somos. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus olhou para você, viu tudo que você tinha e diz assim: eu não quero nada disso, vem que eu vou fazer coisas novas na sua vida, vem comprar esse dinheiro que eu vou dar a vocês. Então não deixe que as limitações parem você, porque aquele que nos chamou, Ele é maior do que as limitações, e é Ele que está dizendo: vinde após mim. O verso, no final ele ainda fala da multidão, e lá na carta de Pedro diz assim que o amor, 1 Pedro 4,8, o amor, ele encobre, ele apaga, ele regenera uma multidão de pecados. Então aquela multidão que estava ali separando Zaqueu de Jesus, nós podemos fazer uma analogia com a multidão dos nossos pecados. E eu pergunto para vocês: quantos pecados foram precisos para separar Adão de Deus? Quantos pecados Adão cometeu para ser separado de Deus? Um pecado foi suficiente, porque Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Não dá para dizer apenas uma vez, porque no original não tem a palavra santíssima, né? Por isso que diz Deus é santo, 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 porque quer dizer que Ele é santíssimo. Por isso que quando nós dizemos a santidade de Deus, nós temos que dizer mais de uma vez: Deus é santo, 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 santo. E se um pecado separou o homem de Deus, quanto mais uma multidão de pecados, porque a Bíblia mostra que todos pecaram e foram separados de Deus. Todos os nossos pecados nos separam de Deus, mas aqui diz que o amor apaga. Não é o seu amor. O amor que apaga a multidão de pecados é aquele que é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. É esse amor que apaga os pecados. Foi esse amor que se fez homem e habitou entre nós. Jesus, o amor, Ele apaga a multidão de pecados. É Ele que caminha em nossa direção. Verso 4. Assim correu adiante. Quando ele viu que não dava, ele correu e subiu em uma figueira brava, porque ele queria ver Jesus. Zaqueu escalou aquela árvore, porque diz que Jesus ia passar por ali. A figueira brava representa a religião. Religião quer dizer religar. E o homem cria religião para tentar se religar a Deus. Então ele subiu, algo que você tenta fazer com a sua força. A religiosidade, nós queremos voltar para Deus por algo que fazemos. Aquela figueira representa as obras. Nós queremos chegar a Deus através das obras. Eu por muito tempo achava que a salvação viria quando eu começasse a fazer. Eu achava que eu ia conquistar a salvação. Quando alguém me perguntava: você é salvo? Eu falava: não, mas eu estou trabalhando nisso. Como se eu com a minha força pudesse fazer.
Lá em Isaías 64, verso 6, ele diz que as nossas obras, elas não passam de trapos de imundícia. Trapos imundos são as obras do homem. O que são trapos de imundícia? É aquelas faixas que enrolavam os leprosos, aquelas pessoas que por causa da lepra tinham o seu corpo em decomposição, e eles enrolavam aquilo para que não viesse a ser machucado, e aquelas faixas se enchiam de pus, ficavam amareladas com pedaços de carne, e eles tiravam aquilo, e aquele lixo é considerado trapos de imundícia. Querer fazer algo pela nossa salvação é como você pegar um trapo desse e oferecer para Deus: olha Deus, eu estou te dando isso aqui para que o Senhor me salve. Assim são nossas obras, e nós queremos negociar com Deus, oferecendo a Ele: olha Senhor, o que eu tenho aqui para Ti. Romanos 11,6 diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse graça, já não seria graça, porque graça é favor imerecido. É algo que foi dado a alguém que não merecia, alguém que não passou na prova, alguém que não tirou nota boa, alguém que não se comportou, alguém que chegou lá no final da corrida, aquele que ficou por último. Graça é um favor dado àquele que não merece. Efésios 2, verso 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É graça, é favor imerecido. A salvação vem através daquilo que Cristo fez. Ainda em Efésios, no verso 1 do capítulo 2, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo o desejo e os pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Isso é o que nós merecemos, a ira de Deus. Se formos falar em meritocracia, merecemos condenação. Por isso, apelamos para a graça de Deus. Sem Jesus nós nada somos. Sem Jesus não somos nada. A Bíblia vai além ainda. Ela diz que aquele que não tem Jesus, ele é menos do que nada. Tem uma canção da época do Dilson. Dilson solou muito, cantou junto com a Drica, que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. O Célio está ali rindo, mas você também não está falando. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Por isso que Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Sem mim não há como ter acesso a Deus. Por isso ele também declarou: eu que sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também se nomeou como sendo ele a porta pela qual devemos entrar. E Jesus também disse: aquele que entrar por mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Não adianta, queridos, fazer boas coisas, não adianta você se esforçar, você servir, você se dedicar, não adianta você ser o cara, porque o cara também vai para o inferno. Sem Cristo, todos nós temos a condenação, já está em nosso DNA, é no pecado original, herdamos isso. Davi diz assim: olha, em pecado eu fui formado, eu fui concebido no ventre da minha mãe já em pecado.
Por isso precisamos de um Salvador. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, quando eu leio este verso eu entendo, ali era o destino. Jesus não atravessava a cidade, e diz, quando ele chegou naquele lugar, quando ele chegou aonde ele estava caminhando para estar, quando Jesus chegou naquele lugar, ele olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Amém. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus viu ele primeiro. Jesus já vinha para encontrar com Zaqueu. O destino de Jesus era se encontrar com Zaqueu. Zaqueu nem percebeu porque ele estava ali. E ele disse assim, Jesus ia passar por ali. Ele corre e sobe na figueira. Jesus ia passar por ali, claro, porque o GPS de Jesus estava apontado para Zaqueu. Jesus vinha para buscar Zaqueu. Jesus entrou naquela cidade por causa de Zaqueu, o publicano, o pecador. Jesus estava indo ao encontro dele. E disse que Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Jesus viu você. Aleluia. Ele olhou e viu você. Zaqueu estava em cima da figueira e a Bíblia diz que Jesus viu. Mas tinha um homem chamado Natanael, que Felipe foi lá dizer, olha, encontrei o Messias. E Natanael, o Messias, quem é ele? Jesus de Nazaré. E Natanael pergunta, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Ele não acredita que era o Messias. E aí Felipe diz assim, olha, é simples, vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. E Natanael vai, mas surpreendentemente, quando Natanael chega a Jesus, antes dele se apresentar, Jesus já diz assim, olha, você é Natanael. E ele diz, da onde você me conhece? Jesus diz, eu vi você embaixo da figueira. Então não importa se você está em cima da figueira ou embaixo da figueira, Jesus, ele te vê. Ele viu aquele homem, ele viu Zaqueu e ele disse, desce depressa, lava os trapos de imundície, deixa a figueira aí, porque eu vim ao teu encontro. Amém. Verso 6. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Sabe o que é isso? Zaqueu se converteu. Ele desceu e recebeu com alegria. Zaqueu entendeu que Jesus foi quem disse, eu vou entrar na sua casa. E ele agora abriu a casa e ele se alegrou para receber Jesus. Ele obedece, quando Jesus diz desce, ele desce e se alegra. Às vezes Deus vai falar para você, você precisa descer. Está na hora de você sair dessa figueira. Está na hora de você deixar essas coisas aonde você tem colocado o seu coração. E aí quando nós obedecemos ao Senhor com alegria, e às vezes você não entende, Senhor, por que eu estou descendo tanto? Senhor, porque parece que estão tirando de mim aquilo que eu tinha, que eu me apoiava, hoje parece que não tem mais nada, porque eu tinha um bom emprego, olha, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e está tirando, claro, o seu coração estava nessas coisas, e o Senhor quer tirar o seu coração destas coisas. Um pouco atrás, Lucas diz que Jesus olha para um homem rico e diz assim, quão difícil é um rico entrar nos céus, mas ele não disse que era impossível, porque Zaqueu era rico, e Zaqueu agora está recebendo Jesus em sua casa. Jesus vem para entrar em nossa casa, porque a casa que ele está se referindo aqui é a casa de Deus, aonde Deus vem para morar. Esta casa somos nós. Amém. Verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. O povo conhecia Zaqueu, o povo rotulava Zaqueu, e quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele diz assim, ele se hospedou na casa de um pecador. Jesus se hospedou na casa de um pecador. Jesus se hospedou na casa de um pecador. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, olha, Jesus se hospedou na casa de
quando Jesus entra, Ele muda tudo, Ele muda a história, porque Jesus, Ele é santíssimo. Tudo que é santo se corrompe, mas o santíssimo não. A Bíblia diz que algo que é santíssimo, se vem um impuro, e o impuro toca no santíssimo, o impuro se torna santo. E se o santíssimo entrar no pecador, o que acontece? Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, porque Jesus, Ele entrou nesta casa, Ele entrou nesta casa. Jesus entrou, e não importa o que digam. Talvez alguém vai dizer: não, mas esse aí não, eu conheço a história dele, não, esse não merece, não, esse crente, não, esse aí. E aí nós vamos dizer: Jesus entrou na casa do pecador. Oh, eu não estou aqui para dizer que sou bom, eu estou aqui para dizer que o bom está em mim. Ele entrou em mim para fazer morada. Verso 8: mas Zaqueu levantou-se e disse... Olha aqui o que acontece quando Jesus entra. Olha o que acontece. Jesus só recebeu e disse: eu vou para sua casa, posso entrar? E agora que Jesus está dentro, olha o que acontece. Quando todo mundo começou a dizer: Jesus entrou na casa do pecador, o suposto pecador diz assim: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Aquele homem que vivia pela ganância, aquele homem que vivia para ganhar, aquele homem que se tornou rico, tirando do povo, agora ele diz: Senhor, eu vou dar metade do que tenho para o próximo. Aquele homem que se importava só consigo mesmo, agora ele começa a se importar com o outro, porque o amor que estava fora, agora está dentro. E agora ele não olha mais pelos seus olhos, ele começa a olhar pelos olhos de Jesus. E assim como Jesus se compadeceu dele, Jesus estando dentro, agora ele se compadece dos outros. E ele diz assim: e se alguém ou de alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Sabe o que é isso? É justiça. Ah, se eu roubei, agora eu vou pagar, eu vou restituir. Sabe o que é isso? É fruto de arrependimento. Porque João Batista dizia: aquele que não recebe é como uma árvore colocada e um machado à raiz dessa árvore, e se essa árvore não produz fruto digno de arrependimento, ela é cortada e lançada no fogo. Uma vez que Jesus veio, agora começa a ter frutos. As pessoas olham e dizem: não, é esse mesmo? Puxa vida, ele era de ficar assim, agora está ficando diferente. Puxa, ele fumava, não fuma mais, ele roubava, não rouba mais. Olha, eu vivia ele maltratando a esposa, agora ele trata bem. Olha, essa pessoa, eu encontrava com ele, era uma pessoa ruim, e agora ele se compadece dos outros, porque Jesus entrou na casa, e a casa que Jesus está começa agora a colocar os seus frutos. Zaqueu produziu frutos de arrependimento. Se a pessoa diz assim: olha, eu tive um encontro com Jesus, ele continuar o mesmo, eu vou duvidar desse encontro. Não tem como se encontrar com Jesus e continuar o mesmo. Quando Jesus entra, ele começa a nos transformar, e as nossas obras são diferentes. Verso 9: Jesus lhe diz: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. E talvez a gente pense assim: não, Jesus estava dizendo que ele era filho de Abraão porque ele era um judeu, porque ele era israelita, porque ele é descendente de Abraão. Mas houve um dia que as crianças começaram a clamar e dizer sobre a santidade de Jesus, e eles começaram a falar para elas se calarem. Jesus falou assim: mas se elas se calarem, até as pedras clamarão. Outra vez Jesus disse assim: olha, eu posso fazer destas pedras filhos de Abraão. Destas pedras o Senhor faz filhos de Abraão, porque nós fomos adotados por ele, e agora nós somos filhos. Então diz: porque ele também é filho de Abraão, nós também nos tornamos filhos de Abraão por causa da promessa de Abraão. Que promessa era essa?
sobre sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A descendência de Abraão, que Deus se referia a Jesus Cristo, e por causa dele todos nós desfrutamos desta bênção. E por fim ele diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E Ele nos alcançou. Amém. Ele nos viu. Aleluia. Ele sempre nos vê. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. E nesta noite Deus te viu ali. Você achou que você que veio aqui, você achou que foi você que pensou: eu vou lá hoje, é domingo, eu vou estar lá. Mas nós já vimos que não é assim que acontece. Deus, Ele olhou para você e Ele caminhou, Ele atravessou Jericó, porque Ele sabia onde você estava. O GPS de Cristo estava na sua vida, e Ele chegou e te viu. E Jesus está te chamando: desce, desce da figueira, porque hoje eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. Se coloque de pé, igreja.